Bom dia, hoje quinta-feira, 16 de julho. Estamos dando início a mais uma reunião matinal e por aqui atenção total a Moody's. O governo está falando que se não vier uma perspectiva negativa, já é uma vitória, porque rebaixar não tem como não rebaixar. Então vamos ficar de olho, começou ontem, e vamos ficar de olho justamente nisso. E sobre ajuste fiscal, até o Gustavo Cruz vai falar mais sobre isso, mas o recesso aí com o Congresso começa sábado, então várias votações de ajuste fiscal ficaram para agosto. Agosto de Deus, só mês que vem. Vamos ver se sai alguma coisa com a agenda cheia. Lá fora, a gente está vendo aí as bolsas operando em alta, principalmente com a aprovação do parlamento grego. Isso não quer dizer que resolve todos os problemas da Grécia, mas momentaneamente ajuda, digamos assim, essa injeção de capital, 86 bilhões de euros, que podem entrar na Grécia de empréstimo, ajudam ali o cenário no curto prazo para o país. Agora, para falar sobre tudo isso num detalhe muito maior, eu convido aqui o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Como o Celso bem falou, a Moody's ontem visitou a Fazenda, ontem visitou o Banco Central, hoje vai para o Ministério da Fazenda. Dizem que Joaquim Levy já não vai tentar mais convencer de que eles vão conseguir atingir o superávit fiscal, mas que vão conseguir atingir aquilo que é o melhor possível dentro do que eles vão conseguir ser capazes. Vão fazer o maior dos esforços possíveis. Então, a ideia não é não mais convencer a não perder o grau de investimento, mas não perder o grau de investimento e ficar com uma perspectiva negativa. E sim, uma perspectiva ou estável ou positiva, algo como for simplesmente passageiro. O Congresso vai entrar em recesso, 2 semanas de recesso, e dentro disso, diversas medidas que o Joaquim Levy estava tentando botar para votação devem ser postergadas à sua votação, como projeto de repatriação de recursos, o projeto que volta a onerar a folha de pagamento de setores da economia e também a reforma do ICMS. Então, várias medidas que ajudariam o ajuste fiscal vão ficar para depois. Ainda estão tentando fazer o projeto de votação da LDO ainda nessa semana, mas muito difícil que isso aconteça antes desse recesso do Congresso. Indo para a parte internacional, a gente teve ontem 2 parlamentos já aceitando, antes do parlamento da Grécia, o parlamento da França já tinha aceitado as medidas de austeridade da medida de resgate financeiro para a Grécia. Lembrando que ontem o parlamento grego principal aceitou as medidas, mas não é só ele que precisa aceitar, outros parlamentos precisam aceitar da zona do euro e também os credores precisam concordar com as medidas. O FMI já declarou, Christine Lagarde, presidente da FMI, diretora-geral do FMI, já afirmou que sem uma redução significativa da dívida da Grécia, o FMI não tem como participar do novo programa de ajuda financeira do país. Ou seja, a crise financeira da Grécia ainda não está perto do fim, ainda tem muito questionamento em cima dela, se as medidas são suficientes ou não. Indo para lá para fora, hoje foi mais um dia de reunião do Banco Central Europeu. Como esperado, as taxas de juros foram mantidas, a taxa de juros de depósito permaneceu em menos 0,2 e a de refinanciamento em 0,05. Era o esperado justamente porque o Banco Central Europeu começou no início desse ano o programa de estímulos monetários e deve permanecer as mesmas taxas até pelo menos setembro de 2016, quando esse programa de estímulos monetários deve se encerrar. Ainda lá fora, o discurso da Yellen ontem que afirmou que nesse ano de 2015 deve ocorrer a elevação da taxa de juros, refletiu nas principais moedas, se depreciando frente ao dólar. Ainda a gente teve as bolsas tanto da Europa quanto da Ásia refletindo a aprovação do parlamento grego as medidas de resgate financeiro, de austeridade. Ainda um último indicador que teve lá fora foi o CPI, o índice de preços ao consumidor da zona do euro. Ele cresceu 0,2% em junho na comparação anual. Lembrando que a ideia do Banco Central grego é levar para 2% ou um pouco abaixo disso. Então ainda tem muito caminho a percorrer. O pacote de estímulos monetários ainda deve perseguir com bastante força, pelo menos até setembro. Já foi questionado o Mário Draghi, presidente do Banco Central, se ele poderia encerrar o programa antes, caso os indicadores começassem a vir além do esperado. Ele disse que não, que a única coisa que ele pensasse é que talvez ele postergasse ainda mais, porque ele quer evitar a qualquer custo o risco de deflação na zona do euro. Eu vou devolver agora para o Celso, espero que todos tenham um bom dia e até amanhã.
Obrigado, Gustavo. Por aqui, os locais ontem terminaram o dia net vendedores em 15 milhões de reais, com destaque na compra de Itaú, Vale 3, Embraer, Croton e Banrisul. Destaque na venda de Ambev, Vivo, Petro 4, Equatorial e Banco do Brasil. Nas duas pontas, Qualicorp, Vale 5, BB Seguridade, Ultrapar e Suzano. Já os estrangeiros terminaram o dia net vendedores em 16 milhões de reais. Destaque na compra de BB Seguridade, Embraer, Suzano, Klabin 11. Destaque na venda, Vivo, Vale 3, Bradesco, Petro 3 e Cetip. Nas duas pontas, Ambev, Petro 4, Banco do Brasil, Cielo e Vale 5. Agora eu vou passar aqui, ele achou que a gente não tinha lembrado, o aniversariante do dia, Danilo Zanini, completando aí quantos anos? 24 anos, Danilo, bom dia. Bom dia, Celso, bom dia, XP, bom dia a todos, pessoal. Não é 24, são 25 anos. Vamos lá, me pegou de surpresa. Bom, pessoal, vamos lá, o índice futuro e o dólar futuro trabalhando no campo positivo, subindo aí levemente, o índice futuro trabalhando com aproximadamente 0,3% de alta, enquanto o dólar futuro também na casa de 0,2% a 0,3% de alta. Ontem nós tivemos um dia negativo tanto para o índice quanto para o dólar. O índice futuro fechou com leve queda de 0,28%, fechou cotado a 53.600 pontos. A cotação de ajuste do índice foi a 53.410 pontos. Já em relação ao dólar, fechou com queda de 0,06%, depois de subir na casa de 1%. O dólar fechou no campo negativo, refletindo aí a fala da Yellen. O fechamento foi a 3,56. O posicionamento ontem dos estrangeiros no índice futuro, eles ficaram net vendedores em 7.060 contratos, seguem com saldo comprador de 53.584 contratos. E em relação ao dólar, mais um dia de venda dos estrangeiros no dólar. Eles ficaram net vendedores no último pregão em 1.152 contratos e seguem com um saldo acumulado comprador de 117.356 contratos. Vale ressaltar que nós estamos de olho em alguns papéis para swing trade, de olho aí no setor de BB Seguridade, PSSA 3, a gente está monitorando aí para uma possível elevação nessas cotações. Desejo a todos uma excelente quinta-feira, bons negócios e só para ressaltar, pessoal, a partir de segunda-feira nós teremos um novo meio de comunicação entre XP e os nossos clientes e os assessores. Nós entraremos aí com o Blackboard, que seria uma nova ferramenta de comunicação com vocês, onde nós, da nossa área de análise, vai conseguir interagir com vocês via vídeo e via áudio. Então, ao longo de todo o dia de hoje, a gente vai passar um link para vocês, a gente vai auxiliá-los aí em como conduzir. A gente vai ter 4 salas, uma de fundamentos, uma de formação do investidor, uma de análise técnica e uma de tape reading. Então, atentos aí, entre hoje e amanhã a gente vai realizar testes nessas novas ferramentas. Forte abraço a todos e até mais. Obrigado, Danilo, e mais uma vez, parabéns aí pelos seus 24 anos e 12 meses aí. Obrigado, Danilo, parabéns, seja feliz, sucesso, saúde e paz. Vamos lá, gente, continuando por aqui, acabou de piscar na tela do broadcast, tá? O Fundo Soberano começa, informações, segundo fonte, que o Fundo Soberano começa a vender ações do Banco do Brasil, isso tende a pesar hoje. A gente sempre fala isso, se tiver que ter um banco privado, é Itaú. Olha o risco com o Banco do Brasil, interferência governamental. Se isso for confirmado mesmo, as ações tenderiam a sofrer aí no curto prazo. Para ter banco, a gente acha que tem que ter, e no caso, Banco do Brasil. Também piscou agora cedo ao interesse da Croton aí, podendo fazer uma oferta pelo IBMEC, né, do Rio de Janeiro. Aí, 700 milhões de reais, mas não tem mais informações sobre isso. Ela está disputando junto com a Anime mais 2 outras companhias, o IBMEC do Rio de Janeiro. Vamos lá, agora seguindo para o restante das notícias, Vale o minério, né? Informações de que uma forte oferta aí deve ser divulgada sobre o aumento do minério, né? Tanto pela PHP quanto pela Rio Tinto. Isso a gente já vinha falando que o segundo semestre a gente permanece cético com o Vale, muito por conta do aumento da oferta de minério. Não se sabe se é porque eles querem matar os pequenos produtores para o preço subir mais para frente, ou se eles falaram, não, vamos aproveitar mesmo, não interessa preço, a gente é lucrativo, a gente continua ofertando minério. O que a Vale anunciou e foi mal interpretado pelo mercado, a gente já informou isso aqui, até falou para vender no dia, era 4 e pouco da tarde, a gente informou para venda, quem vendeu acabou ganhando dinheiro, ou reduziu seu prejuízo, se fosse o caso, era de que a Vale está deixando de comprar de pequenos mineradores. A Vale compra de pequenos mineradores no Brasil que não tem logística para entregar o minério no porto, então ela compra. Só que ela está incentivando o Carajás, que tem um custo menor de produção. Então, para que ela vai comprar do pequeno minerador? Na cabeça dela, fala, deixa ele morrer, depois ele me vende essa mina mais barato.
vou aumentar a produtividade em Carajás, que tem um custo menor de extração e produção. A gente segue cético com o ativo de Vale e ele permanece na nossa carteira short semanal recomendada. Petrobras, notícias aí de venda de ativos. Uma que seria interessante é justamente a Petrobras ela não pode vender ativos do modelo do regime de partilha, do pré-sal. Mas em alguns, né, ela tem que ter no mínimo 30% e sendo operadora. Se ela tiver 40%, 50%, ela pode vender os 20% ou os 10% restantes e permanecer com os 30%. Então agora a informação que saiu no Globo, no jornal Globo, é de que ela venderia a participação de vários blocos onde ela tem mais de 30%. Isso é positivo, isso é mais fácil dela vender do que vender os outros ativos que ela vem falando, vem anunciando, 15 bilhões de dólares que ela precisa vender. Esses seriam mais, digamos assim, factíveis e mais, entre aspas, fáceis de vender. A gente segue cético com o ativo, primeiro, por conta do preço do petróleo, segundo, pelo alto endividamento da companhia. A gente não acredita que o resultado do primeiro tri ele venha novamente, né, seja reportado no segundo tri. A gente acredita num resultado menor, principalmente na geração de caixa. Saiu também a Sabesp falando de novo reajuste tarifário, né? Já deu 2 reajustes, falando no reajuste de 7,5%. A demanda pelo short em Sabesp vem crescendo absurdamente pela alta do ativo. A gente até reitera o short. O porém se vier um novo reajuste de preços, de tarifas, a gente acha difícil. Mas se vier, o papel tende a subir mais do que já subiu. Né? Isso seria negativo para quem está short. Sabesp está na nossa carteira recomendada short, mas como eu falei, se vier um novo reajuste, ela anda. Como foi a Eletropaulo, foram vários reajustes, né, mais de 70% de reajuste no ano, nas tarifas aqui em São Paulo, por isso que o ativo praticamente dobrou de preço aí no período. CEMIG sendo rebaixada pela FIT, a gente vem destacando total cenário, totalmente cético com o ativo, perdeu as 3 usinas, Jaguara, Miranda e São Simão, pelo STJ, 2 semanas atrás, se eu não me engano, e agora foi rebaixada falando da dificuldade, mantendo um outlook, uma perspectiva negativa a FIT, agência de rating para a companhia. Então a gente segue cético com o setor elétrico, né? A gente só gostaria, assim, setor de distribuição, Equatorial, setor de transmissão, Taesa, pelo alto pagamento de dividendos. Vale também destacar a queda do volume de energia, a EDP Energias, né, de Portugal, e aqui no Brasil ela é representada pela Energias do Brasil. Ela falando do volume de energia. No consumo residencial, subiu só 0,7% no segundo trimestre, ano contra ano. No consumo industrial, caiu 7,9%. É isso mesmo, uma queda de quase 8%. O governo deve estar dando graças a Deus, porque aí reduz a possibilidade de racionamento. Como as indústrias estão produzindo muito menos, elas estão consumindo muito menos energia. Mas o risco de racionamento persiste num período desse de secas esse ano. Então esse também é um risco que vira para o ano que vem, final desse ano, início do ano que vem. E um outro destaque também, a Triunfo ali falou sobre o tráfego nas rodovias. Queda no primeiro semestre desse ano, na comparação anual, de 6,9%. Isso se dá não por veículos, mas muito mais pelo tráfego de caminhões, com a desaceleração econômica, uma recessão de 2%, uma taxa de juros ali subindo, pode atingir agora 14,25% na próxima reunião, mesmo que pare, uma inflação acima de 9%, na casa de 10%. Então isso tem feito com que a desaceleração, né, econômica tenha sido muito forte e nossa logística, infelizmente, é toda feita, né, grande parte, por caminhões. E aí a gente está vendo uma queda acentuada aí no tráfego de caminhões, não poderia ser diferente. E por último, não menos relevante, a Oi também foi rebaixada pela FIT, né? E eles colocaram o seguinte, que o rebaixamento reflete o ambiente operacional negativo no Brasil e a fraca posição de mercado da Oi. Não poderia falar melhor do que eles. Assim como a contínua geração negativa de fluxo de caixa livre da companhia, que segundo as expectativas da própria FIT, não será controlada a curto e médio prazos. Eles falam também sobre consolidação, que não deve ter consolidação tão cedo. A gente vem destacando isso, não é para ter Oi de forma alguma. No setor, a recomendação é só em Vivo, uma boa pagadora de dividendos, a gente já acredita aí que ela vai ganhar market share. Não ter consolidação, obviamente, que é ruim para todo o setor, permanecem 4 companhias. As duas mais racionais são Vivo e Claro. As que brigam por market share a qualquer preço, TIM e Oi. E a Oi vem demonstrando toda a deterioração nos seus ativos ali, né? Está vendendo ativos para alugar sede, torres de telecomunicações, mas demonstrando, ela não comprou, né? Não entrou na licitação do 4G ano passado, então continua num cenário altamente desafiador e ruim para a companhia. Mas Vivo
é ali, digamos assim, a nossa preferência no setor. Destaque agora da mesa de aluguel: Sabesp, Uzi Minas, 5, Vale 3, Copel, Sambi e Gol. Uma grande demanda por Sabesp, como eu citei no início, e por Uzi 5. Ambos os ativos difícil encontrar grandes blocos. Gol também teve uma grande demanda depois do anúncio da oferta ontem. Uzi Minas atingindo aí 17,54% da posição short sobre o free float. Depois vem Tecnisa com 13,67%, Magazine Luiza 12%, BRPR 11,30%, Cirela 11,07% e OGX 10,36%. Cirela também reportou a prévia que não foi boa. As vendas líquidas caíram 35% na comparação anual. E a velocidade também sobre a oferta caiu em relação ao ano passado, que é negativo. A gente segue aí não recomendando exposição ao setor de real estate. Um grande abraço e vale a pena lembrar, nós temos o nosso UFC começando ali 11h40, 11h45. Um grande início de dia a todos, um abraço e até lá.